Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais uma das nossas aulas. Aqui na nossa playlist de Geografia, estamos tratando aí dos mais variados temas, mas nós iremos seguir um cronograma. Essa é a nossa terceira aula dessa nossa primeira parte, que começamos com a localização geográfica do território brasileiro, passamos um pouco relacionado a fuso horário, não é? Que são alguns fatores importantes aí relacionado ao território nacional, e agora nós vamos finalizar essa primeira parte introduzindo os aspectos naturais do território brasileiro. É sempre bom que você tenha em mente que quando nós falamos de aspectos naturais, nós temos a união de 4 características, que são os chamados pilares naturais da geografia. Vamos lá, eu tenho aqui o que nós chamamos de aspectos naturais. Sempre quando você for estudar qualquer conteúdo relacionado aos aspectos naturais, você tem que entender que esses aspectos, eles vão ser classificados de acordo com a localização. Então nós vamos ter aqui primeiro, nós teremos o relevo, tá? Uma das características gerais, nós vamos ter o relevo, nós vamos ter aqui o chamado clima, a hidrografia e, por último, a vegetação. Então, professor, quer dizer que sempre quando eu for estudar qualquer área específica natural, eu tenho que atentar para esses 4 fatores? Tem sim, tá? Você tem que ir lá estudar relevo, clima, hidrografia e, consequentemente, vegetação. Porque esses 4 elementos aqui, né, nós não vamos chamar de elementos, vamos chamar de fatores. Esses 4 fatores aqui, eles andam lado a lado, eles andam em conjunto, eles andam geralmente em fatores específicos. Então, a partir do momento em que eu tenho essas características, eles vão simplesmente, vamos dizer assim, eles vão se complementando. E esse complemento faz com que, na verdade, nós venhamos ter uma união da ambientalização natural. Juntando isso daqui, nós vamos ter um outro conteúdo, que é exatamente o que nós chamamos de ação antrópica, que é o chamado antropomorfismo, ou mais necessariamente de ação do homem. Então é o que nós vamos chamar de sociedade e natureza. Então aqui, ó, o relevo, nós vamos ter a altimetria, tá? Que é o relevo geral. Relacionado ao clima, nós vamos ter os chamados fatores e elementos climáticos. Na hidrografia, nós vamos estudar as bacias hidrográficas. Na vegetação, os biomas. Ou seja, são muitos os conteúdos que nós estudamos relacionados aos aspectos naturais. Para muita gente, olha só, esse assunto se torna até um bicho-papão, mas não é por causa das nomenclaturas. É só você prestar bastante atenção nos conteúdos que são abordados, é só você entender como cada um ele vai ser tratado na tua prova, que você consegue desenvolver muito bem, tá certo? Deixa eu te mostrar aqui um conteúdo bem legal. Nós estamos vendo aqui a estrutura geológica do território brasileiro. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso daí? Olha só, essa estrutura geológica, quando o termo ele fala nessa questão da geologia, olha só, a geologia, nós estamos falando da estrutura interna, do território brasileiro. Isso vai estar relacionado diretamente à composição das rochas. E no Brasil, nós temos a composição de 3 grandes características rochosas. Nós temos as rochas
sedimentares, rochas sedimentares, nós temos as rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas, elas são formadas mediante o tempo, e as rochas que nós chamamos de metamórficas, rochas metamórficas. Então, olha só, a partir do momento em que o Brasil é um território que veio a se formar mediante a um processo erosivo e a um grande desgaste, nós vamos ter no Brasil um processo de formação que data da era pré-cambriana. Então, o Brasil não tem movimentos tectônicos abruptos porque está situado em cima de uma placa tectônica. E, obviamente, nas placas tectônicas, o encontro convergente entre placas formam duas características interessantes. É o movimento convergente, que eleva duas composições de placa, que vai formar o que nós chamamos de cordilheira, e, consequentemente, as áreas tipicamente montanhosas de grandes abalos sísmicos. No caso do Brasil, o território brasileiro é muito desgastado. Por ser muito desgastado pelo processo natural, terminou sofrendo grande processo erosivo, remodelando a superfície. Tá? Então aqui nós vamos ter, no Brasil, áreas de planície. Tá aqui, ó, são as áreas de planície. Vou pegar o vermelho aqui para ficar melhor. Nós vamos ter as áreas de planície. Tá aqui, ó, a planície amazônica, a planície do Pantanal, a planície do sul do Rio Grande do Sul, que é a planície gaúcha, a planície costeira por todo o território de encosta, tá? Então aí você tem as áreas de maciços antigos e elevações planálticas, que nós vamos ver cada um deles agora. No Brasil, nós temos praticamente quatro composições relacionadas às eras de formação. Nós temos os sedimentos recentes, que se formam em áreas rebaixadas, as eruptivas básicas, que é no período Triássico, os sedimentos antigos e o escudo cristalino da era pré-cambriana, que é o território mais antigo do território nacional. Já nessas áreas, nós vamos ter uma composição de divisão de 36 composições de maciços antigos ou escudos cristalinos e 64% de bacias sedimentares. Se você voltar aqui, você vai ver exatamente essa constituição. Você tem os sedimentos que datam aqui, que apresentam 64% de formação geral. Nós vamos ter os escudos cristalinos datados da era pré-cambriana, que é um território tipicamente antigo, e o seu processo de formação. Lembrando que nós temos a estrutura geológica, que é um conjunto de rochas que possuem uma história de formação e composição mineralógica. Então, preste atenção aqui. Dentre esses escudos cristalinos, mas olha só, antes a gente passar para esses escudos cristalinos, veja bem. Só para você entender, quando nós falamos de coletivo, estamos falando de quê? Da união, né? Então vamos lá. Se eu tenho uma grande composição de rochas cristalinas em um determinado ponto, e aquele ponto de rochas cristalinas termina configurando uma grande área planáltica de formação de rochas que afloram, nós temos um escudo cristalino. Uma grande composição rochosa formada aí por áreas de planície ou depressão com grande acúmulo de sedimento e rochas sedimentares. Bacia sedimentar. É a partir disso que nós vamos exatamente ver essa composição. Os escudos cristalinos no Brasil, nós temos os principais. Nós temos o primeiro, que é o escudo das Guianas, que apresenta composições de rochas magmáticas e metamórficas. Nós temos o escudo brasileiro, que também apresenta composições magmáticas e metamórficas de composição rochosa. E nós temos aí as áreas do escudo brasileiro, que estão situadas ali na Serra do Mar, nas regiões sul e sudeste do Brasil, a Serra do Espinhaço, território de Minas Gerais, e também a Serra da Mantiqueira. São as áreas principais que nós temos aí de maciços antigos, que são todas áreas de elevação. No entanto, as bacias sedimentares elas são formadas pela bacia sedimentar de maior extensão e menor extensão. Veja que nós temos aqui a composição geral. Observe que essas áreas de bacias sedimentares são áreas que apresentam-se tanto no rebordo, quanto também nas áreas de formação de sedimento e também nas áreas de escudos cristalinos. Veja que esses escudos cristalinos, rochas cristalinas, elas se apresentam também nas áreas de planície. Então você tem uma grande composição, tanto sedimentar, quanto também de áreas de escudos cristalinos, que se formam a partir de remodelamento de superfície.
Se você observar muito bem, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Se você tem uma área de elevação, essas áreas elas vão se formando e elas vão constituindo grande característica de formação de rochas. Essas rochas elas vão se formando de acordo com a ambientalização. Vamos supor o seguinte, que eu tenha essa área aqui. Essa área eu vou chamar de nível do mar, tá? Esse nível do mar aqui, ele vai apresentar 0 metro. Então ela vai ser a base. Vamos supor que eu tenha aqui uma elevação, tá? Eu tenho a outra elevaçãozinha aqui. Essas elevações, elas se formam mediante a estrutura, o processo estrutural de maneira geral. Essa área aqui, nós vamos chamar de planalto. Formação de planalto. Essa área mais baixa aqui, eu vou chamar de planície, mas dependendo da espessura, vamos colocar aqui, se for uma área pequena, vamos chamar de depressão, tá? É uma área de depressão. Ok. Essa depressão é o que nós chamamos de depressão relativa, por estar acima do nível do mar. Bom, essas áreas aqui são áreas, pessoal, que acumulam grande quantidade de rochas. Essas rochas, elas são tanto cristalinas, quanto também grande composição de sedimentos, quanto rochas sedimentares. São exatamente nessas áreas aqui que nós vamos ter o surgimento de grande composição de rochas sedimentares. Por quê, professor? Porque essas rochas sedimentares, elas são transportadas pelas áreas mais altas para as áreas mais baixas. É o que nós chamamos de depósito sedimentar. E com o passar do tempo, essas rochas elas vão sofrendo modificações até se tornarem rochas cristalinas, que nós vamos ter uma aula específica aqui no nosso canal relacionado ao chamado ciclo das rochas ou ciclo rochoso. Isso daí termina formando, deixa eu sair um pouco do meio aqui para você poder captar um pouco a ideia. Ciclo das rochas, ciclo rochoso, como se forma uma rocha, onde ela se forma, quais são as suas características e por aí vai. Poderia dar muito mais assunto relacionado a essa imagem, mas não vamos atropelar, tá certo? Vamos por parte por parte, tá certo? Então vamos lá. Observando aí, nós temos as províncias minerais e os grandes projetos no Brasil. Bom, nós vamos ter aqui, nessa região, nós vamos ter nessa área aqui e vamos ter nessa área aqui, tá? Aqui nós vamos ter o que nós chamamos de quadrilátero ferrífero, que é a área de maior extração de minério de ferro do Brasil. Nessa área aqui, nós vamos, exatamente no estado do Pará, no estado do Maranhão, nós vamos ter a região da Serra do Carajás, ou Projeto Carajás, né? O Carajás que é a maior concentração de minério do território nacional no que tange às áreas de extração. Nós temos aqui grande concentração de minério nessa porção da Calha Norte, que é o Planalto Setentrional, e nós vamos ter o chamado Maciço do Urucum, que é uma área também de alta extração mineral do território nacional. Então veja bem que nós temos no nosso território uma grande concentração de áreas produtivas, uma grande concentração de áreas de extração. Isso por quê? Porque o Brasil ele vai ser formado por uma concentração mineral, não sai essa palavra, mineral, toda em processo já de constituição para extração. É tanto que essas áreas do quadrilátero ferrífero são as áreas de extração desde o período lá do século XVIII, onde o território brasileiro passara por um processo de extração mineral e o desenvolvimento da extração das grandes jazidas. Então, desde esse período até aqui, o Brasil tem passado por um grande processo de transformação e de extração. Então, muito bem. Então, só recapitulando aqui as nossas ideias, nessa nossa última parte sobre a estrutura geológica do Brasil, nós vamos ter as bacias sedimentares e os chamados escudos cristalinos, a composição de 36% de maciços antigos e 64% de rochas tipicamente sedimentares estão aqui constituídas em nosso território de slide, tá? E aí, galera, tudo certinho? Bom, espero que você tenha gostado dessas nossas dicas. Deixa o teu joinha, deixa o teu gostei, compartilha o nosso vídeo.
que ajuda demais aqui o nosso trabalho, o nosso canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o nosso próximo encontro e vamos a partir de agora, na nossa quarta aula, estudar os processos naturais do território nacional para que você venha ficar por dentro e acertar todas as questões do teu vestibular, do teu Enem e do teu concurso, tá bom? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Eu vou nessa, até a próxima. Valeu, pessoal.